quando a gente fala que o Flávio Bolsonaro vai cair e vai levar o presidente Jair Messias Bolsonaro junto, muita gente pensa que é amanhã, que é hoje, que vão prender ele agora e vai acabar tudo. E não é assim. Existem trâmites legais, inclusive, que podem fazer com que esses processos envolvendo o Flávio e possíveis processos que possam ser abertos contra o presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, ele pode demorar algum tempo. Mas quando a gente diz que isso vai acontecer, que ele vai cair, as pessoas não conseguem enxergar que já está acontecendo. O Bolsonaro perdeu a aprovação, teve redução de aprovação em 7 capitais do nosso país. Aquele discurso anticorrupção acabou. O Flávio Bolsonaro pode sim ser chamado de ladrão e vacilão. E a utilização da máquina pública pelo presidente Bolsonaro cada dia fica mais clara. Então, com a derrota do Trump, com todas essas denúncias envolvendo a família dele, com uma ex-assessora do Flávio Bolsonaro confirmando que a filha do Queiroz, a Natália Queiroz, era funcionária fantasma, o Bolsonaro vai cair. Vai ser hoje? Vai ser amanhã? Óbvio que não, porque existem trâmites legais. Pode ser, inclusive, em 2022, através da eleição, quando as pessoas vão perceber o pífio presidente que a gente teve eleito em 2018 e acabe não elegendo ele. Mas toda essa onda que tem acontecido essas últimas semanas aí, envolvendo a família, em especial o Flávio, e que de certo modo se conecta com o Bolsonaro, vai acabar arrastando o presidente para o que a gente já está vendo. Um desespero total, ao passo de que ele está pronto para tudo ou nada. Tanto que no dia que ele ameaçou os Estados Unidos aí, ele já disse que não está preocupado com a biografia, tá ok? Ele não está preocupado com isso. Então vamos falar um pouco mais sobre o tema específico aqui hoje, porque o ministro Lewandowski apresentou, ou melhor, encaminhou uma notícia-crime para a PGR, que foi iniciada pela deputada Natália Bonavides, onde o Bolsonaro é acusado de possivelmente ter cometido o crime de improbidade administrativa, tráfico de influência e advocacia administrativa, ao tentar proteger o filho, ladrão e vacilão, Flávio Bolsonaro. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, muita gente está ansiosa, assim como eu, obviamente, para que ou o governo Bolsonaro acabe logo, ou para que o presidente da República acabe sendo impeachmentado. O problema é que mesmo o processo de impeachment, seguindo todos os trâmites legais, demoraria pelo menos aí cerca de 6 meses no mínimo, né, para que o Bolsonaro pudesse, caso aceite o processo imediatamente, votado hoje, aprovado hoje, ele teria pelo menos 6 meses até que fosse definitivamente afastado. Só que a gente sabe que tem um julgamento para acontecer no TSE, que isso agora depende da marcação do ministro Luiz Roberto Barroso para poder ter uma data sobre os disparos possivelmente promovidos pela campanha do Bolsonaro em 2018, que pode caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. É possível, Carlito? É possível. Vai acontecer imediatamente? Não. E é aí, inclusive, que às vezes o meu trabalho aqui é um pouco chato. Porque diferente de alguns colegas que vêm aqui falar: ah, Bolsonaro vai cair amanhã, ah, Bolsonaro vai ser caçado hoje, ah, a chapa vai perder amanhã. Existe todo um trâmite legal que a gente chama dentro da linguagem jurídica de devido processo legal, que é ampla defesa, direito ao contraditório e presunção de inocência. Mesmo que a chapa seja cassada, o Bolsonaro vai ter direito de recorrer. A mesma coisa nessa notícia-crime apresentada, por exemplo, à PGR. Caso a PGR acate essa notícia-crime, vai ser aberto, obviamente, um inquérito de investigação para saber se o Bolsonaro utilizou mesmo ou não a estrutura do Estado para proteger o filho, e para mim tá meio que óbvio que ele utilizou, mas eu vou entrar em detalhes durante o decorrer do vídeo aqui para vocês, e daí, obviamente, ele vai também ter o tempo para poder recorrer. Assim como você, eu também queria que o Bolsonaro saísse amanhã. Assim como você, eu também queria que o Bolsonaro deixasse o poder o mais rápido possível. Essa possibilidade só irá acontecer se ele cometer um crime extremamente grave durante esse período do seu mandato, né, durante o curso do seu mandato, e dependendo do crime que ele cometer, ele pode acabar sendo preso, né, dependendo da gravidade do crime, ou se o processo de impeachment for aprovado. E a gente sabe que, como está o Congresso hoje, é muito pouco provável, sendo muito generoso aqui, que o processo de impeachment seja aprovado. Então a gente tem de trazer informação que é possível sim, mas que a gente tem de deixar claro que tem todo um trâmite legal. Caso a denúncia seja aceita e caso ele seja condenado, ou no caso da chapa, a chapa seja cassada, por exemplo, ele vai poder recorrer. Só que, segundo informação compartilhada aqui na coluna do Guilherme Amado na época, o ministro Lewandowski enviou a PGR notícia-crime contra Bolsonaro por envolvimento no caso do governo na defesa do Flávio Bolsonaro. O que é que aconteceu? Por volta de agosto ali mais ou menos, a defesa do Flávio Bolsonaro teve acesso à informação que, se confirmasse a informação,
todo o processo ou denúncia envolvendo o Flávio Bolsonaro poderia ser anulado. O que é que o presidente Bolsonaro fez, segundo a notícia crime apresentada pela deputada Natália Bonavide do Rio Grande do Norte e encaminhada pelo ministro Lewandowski, a PGR fez? Segundo a notícia crime, o Bolsonaro teria utilizado o GSI, sob comando do Augusto Heleno, a ABIN, sob comando do Alexandre Ramagem, a Receita Federal e a SERPRO para poder encontrar aí as informações que o Flávio Bolsonaro e sua defesa precisaria para poder se livrar ou para poder anular o processo. O que o Bolsonaro está fazendo é o que consta naquele livro ali, obviamente, Como as Democracias Morrem. Ele está enfraquecendo as instituições, aparelhando as instituições, assim como o Trump está tentando fazer nos Estados Unidos, porque mesmo derrotado, ele continua não reconhecendo o resultado da eleição, e isso é uma prova de como as instituições acabam sendo enfraquecidas. E aqui no Brasil a gente está vendo o Bolsonaro utilizando a estrutura do Estado para proteger o filho. Carlito, na sua opinião, o Bolsonaro cometeu crime? Na minha opinião, sim. Ele cometeu crime de tráfico de influência, improbidade administrativa e advocacia administrativa e outros crimes, na minha opinião, também. Só que dentro do jargão para evitar processos, a gente tem que dizer que o Bolsonaro cometeu possivelmente crimes. Então levemos em consideração que ele tenha possivelmente cometido esses crimes. A denúncia foi encaminhada, ou melhor, a notícia crime foi encaminhada para a PGR vai analisar, só que a gente sabe que infelizmente o Augusto Aras tem dado uma de maluco, né? Tem dado uma de desentendedor da lei e tem engavetado algumas denúncias, mas consideremos que ele acabe acatando aí essa notícia crime e torne isso um inquérito. As investigações serão abertas e aí vai ter de ouvir as partes, obviamente, vai ter todo um trâmite. Isso vai derrubar o Bolsonaro agora, amanhã? Não, gente, não vai derrubar o Bolsonaro agora ou amanhã. Mas isso vai fazer o Bolsonaro cair porque toda a narrativa está sendo desconstruída, toda a narrativa está se derretendo. O Bolsonaro está voltando a ser aquele deputado, ou melhor, aquele político de quinta categoria que satisfaz o interesse de uma minoria frustrada no Brasil porque existe ascensão social através de programas sociais, porque existe crescimento de pessoas que vivem na favela, ocupando, por exemplo, espaços de trabalho que nunca antes foram ocupados pelo público da periferia. Então, o Bolsonaro está voltando a ser aquele político pífio que foi durante 27 anos no Congresso como deputado. Só que qual que é o problema de tudo isso aqui? O problema é que o próprio Bolsonaro já disse que não está muito preocupado com a biografia dele. Então ele vai fazer de tudo para se manter no poder. Só que a gente está vendo aí que as alianças estão começando a se enfraquecer. O Trump perdeu, o Bolsonaro está ficando sozinho, o Rodrigo Maia, que é um capataz do Bolsonaro e vice-versa casualmente, porque ele está aí com a reabertura de investigação sobre recebimento possivelmente de propina pago pela OAS a ele e ao pai dele, e aí ele manteve ali aquela broderagem com o Bolsonaro, agora já está se afastando, mas a gente precisa, obviamente, de pessoas sérias no Congresso e que entendam a gravidade do que está acontecendo. Se o Congresso que a gente tivesse elegido, por exemplo, em 2018, fosse o Congresso mais preparado, mais consciente, quando eu falo preparado, não é necessariamente um Congresso técnico, é um Congresso mais consciente e menos cheio de conspiracionistas baba-ovo do presidente. Se o Congresso fosse mais sério, a gente teria facilmente as denúncias apresentadas ao Bolsonaro aceitas e teríamos também facilmente o processo de impeachment aprovado. Bolsonaro tem cometido, possivelmente, crimes contra a Lei de Segurança Nacional, diversos crimes comuns e ferindo vários artigos da própria Constituição Federal. O próprio ministro Alexandre de Moraes, ao supostamente mandar avisar, através da figura do Jorge Oliveira, o clã Bolsonaro, que eles paravam de atacar o STF, ou ele pediria a prisão preventiva dos filhos do presidente e até mesmo do próprio presidente por crime contra a Lei de Segurança Nacional, mostra que tem base sólida e tem fatos que comprovem os crimes possíveis do presidente Bolsonaro. Só que a gente depende, infelizmente, dos órgãos que funcionam, obviamente, dentro de todo aquele trâmite legal que se exige, direito à ampla defesa, presunção da inocência ao contraditório, que vai fazer, obviamente, o Bolsonaro se arrastar por todo o período. Mesmo que o Luiz Roberto Barroso marque a data do julgamento no TSE, mesmo que a PGR acabe acatando, por exemplo, essa notícia crime, o Bolsonaro não será afastado agora. Só que a gente vai ver o enfraquecimento do discurso pró-Bolsonaro. Veja o que está acontecendo, por exemplo, com candidatos que o Bolsonaro está abraçando. O Russomano caiu nas pesquisas, o Crivella caiu nas pesquisas também, e tudo isso porque a mão podre
do minto Jair Bolsonaro encostou neles. Eu nem citei aqui também os possíveis crimes eleitorais que o Bolsonaro tem cometido também durante esse período da campanha, que ele tem utilizado espaço público do governo para poder se comunicar com o público, utilizando a equipe, inclusive paga com seu dinheiro e com meu dinheiro, para fazer campanha para alguns candidatos a vereadores, como o próprio filho dele, para poder fazer também campanha a alguns políticos amigos dele. Eu queria lembrar a vocês que a gente pode começar a mudar isso já agora na eleição que vai acontecer domingo. Escolham prefeitos melhores, escolham vereadores melhores, não votem só pela broderagem. Eu tenho vários amigos aqui em Aracaju que são candidatos a vereador. Eu não vou votar, obviamente, naqueles que são meus amigos. Eu vou votar naquele que é mais preparado. Ponto final. Então pensem um pouco nisso. Acesse aqui o Peru Comentário Fixo, que vai estar as informações sobre essa denúncia que foi aceita, essa notícia crime que foi apresentada, melhor dizendo. E eu queria encerrar com uma frase dita aqui, ou melhor, com uma fala dita pela deputada Natália Bonavides, que ela diz o seguinte: estamos diante do possível uso de instituição de Estado para a produção de provas em favor do filho do presidente da República. Tamanha subversão das instituições não pode ficar sem a devida apuração e sem a responsabilização cabível. O problema, deputada, é que infelizmente a gente vive no estado de broderagem. E que quando o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, supostamente manda avisar através de interlocutores, supostamente, que ou o clã parava de atacar o STF, ou ele iria pedir para prender os filhos do Bolsonaro e até mesmo o próprio presidente, a gente tem de realmente ficar, no mínimo, cético com relação a qualquer tipo de punição. Mas vamos respeitar o devido processo legal e aguardar o que vai acontecer. Mas o STF oficialmente apresentou a notícia crime contra o Bolsonaro, a PGR. Queria pedir a vocês que acessassem pelo comentário fixo para ver as fontes. Queria também pedir que vocês fossem à descrição do vídeo para poder acessar o link do nosso Apoia-se. O nosso canal existe graças ao apoio de vocês. O link da nossa loja virtual também está lá para vocês acessarem, é esse aqui, ó, lojadohistoriador.com. E até agora, no final desse mês de novembro, ou enquanto durar o estoque, utilizando esse cupom OHISTORIADOR, você vai ter 20% de desconto em todos os produtos da loja. Então, se você puder comprar, obviamente, vai ser uma maneira de ajudar o nosso trabalho. E caso você queira se tornar membro, você pode ir aqui embaixo no YouTube, tem um botãozinho Seja Membro. E se quiser fazer doações através das contas bancárias, na descrição desse vídeo também tem as contas para vocês fazerem as doações, tá bom? Passados os recados, meus amigos, deixa like ou dislike, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.